é hora de falarmos de Thiago Nunes, que já não é mais o técnico do Furacão, será, muito provavelmente amanhã, confirmado e anunciado oficialmente como o novo técnico do Corinthians. Foi sondado pela Atalanta. Mas eu quero mostrar a vocês o que foi postado agora há pouco no Instagram do Atlético Paranaense. E aí tem uma nota, eu vou ler aqui só alguns trechinhos, tá? Começa assim. O Clube Atlético Paranaense informa que o Thiago Nunes não é mais técnico e não permanecerá como treinador do Furacão em 2020. Agora, hein? Atenção. Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Atlético para a continuidade de um técnico no clube, as negociações foram encerradas hoje e ele já não faz mais parte da instituição. O técnico também convidou vários profissionais permanentes da comissão técnica. Alguns já informaram o desligamento nesta manhã. Aí vou pular lá para o final da nota que diz o seguinte: nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números. Fecha da seguinte forma: a memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Gratidão é a voz do coração. O que tinha tudo para ser uma saída de um cara que construiu uma idolatria com o torcedor, acaba sendo uma saída em que deixa... Ele sai pela porta dos fundos, Alexandre Preto, independentemente do que fez enquanto técnico do clube. Existe algo que se chama lei de mercado. Tudo bem que o Atlético teve gratidão pelo Thiago Nunes, tudo, mas o Thiago Nunes é um profissional que avisou a diretoria do Atlético que gostaria de definir o seu futuro ainda no mês de outubro, certo? Isso não aconteceu porque o presidente Mário Celso Petralha estava hospitalizado. E o Petralha pediu ao Thiago Nunes para que conversasse agora na segunda-feira. Hoje nós estamos na terça, né? Ontem, isso. Dia 4. Ele teve alta no domingo. Exatamente, teve alta no domingo. Houve a conversa e aí o Atlético colocou para ele: você é o nosso técnico, né? O nosso projeto é grandioso, tudo isso ele já sabia. E o nosso limite financeiro é X, certo? O Corinthians... Maior esforço já feito na história do clube, segundo a nota. Mas é o limite dele. Mas pode ser, as duas coisas elas não se anulam. O maior esforço da história do clube pode ter sido insuficiente para fazer cócegas a uma proposta que é normal para o poderio do Corinthians. Só para terminar daí, é isso aí, Formiga. Daí o Corinthians chegou com 3x, estou dando um exemplo, né? Sim. E o Thiago Nunes viu no desafio de treinar o Corinthians, a partir de janeiro, a possibilidade de tentar um degrau maior. Eu entendo a mágoa do Atlético, mas jamais o André Sanches negociaria com o Paulo André. Claro. Jamais, jamais. O Paulo André hoje é o homem forte do futebol do Atlético, os dois são inimigos, certo? E o Mário Celso Petralha estava hospitalizado. Então, assim, ó, o Atlético ficou meio... Ficou no meio do caminho. André, ficou no meio do caminho. Tem razão. Só para matar essa leitura do Xandão, É isso aí. que anota assim, eu entendo a chateação do Atlético e acho assim, ontem a gente discutiu isso aqui. E eu falei no de placa foi no de placa. ele iria. Nós dois. Não, e eu falava, Bruno, dois. não iria. Mas não é por questão de grana ou não, é porque eu acho altamente arriscado e eu posso não ser tão ousado. Porque ficar lá não é arriscado. Eu acho menos arriscado, mas tudo bem, é uma questão de visão. Mas vamos lá. Mas só para matar a história de fazer proposta, porque um dos pontos da nota, que também dá uma cutucada no Corinthians. No Corinthians, não, no Thiago. É fazer proposta ou fazer convite à comissão fixa. Ah, sim. A comissão fixa também não tem contrato vitalício. Eles também podem sair. A comissão fixa não é fixa. Não, mas fixa a comissão fixa. Ela é fixa até... Ela é fixa até sair. Ela é fixa porque ela não varia conforme o técnico contratado. Ok. Mas é um profissional como outro qualquer que pode sair. Sim, olha só, deixa eu só... A comissão fixa não é a Arena da Baixada. Isso, deixa eu só pedir pra galera responder isso aqui. Tá levando meu estádio, Então, não é isso. responde aí, galera. Hashtag último lance, se você acha que ele sai pelas portas dos fundos com a diretoria ou apenas com a torcida. André, você foi algumas vezes à Arena da Baixada. Várias. Esse ano. Sim. E depois do título, inclusive. E eu tenho certeza que o Thiago Nunes era dos caras mais celebrados pelo torcedor. Sim. Como é que você acha que sai essa relação agora? Porque assim, a nota é pesada. Ela é pesada. A nota é pesada. Eu acho que caberia ao Corinthians dar uma ligada. Mas ao mesmo tempo, a gente já sabia, era público. O Thiago Nunes estava sem contrato, o contrato dele terminando agora. 8 de dezembro. O Corinthians tá sem treinador aqui, é absolutamente normal que vai começar com um cara que o contrato vai terminar. O cara que tá em evidência. Agora, poderia ter dado... Poderia. Agora,
Existem e foi o Mauro Betting que me ensinou isso. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, qual foi o tipo de conversa, qual foi o tipo... Porque assim, ó, o Formiga... Quantos anos você tem de esporte interativo, Formiga? Eu vou fazer 7 agora em janeiro. 7, pois bem, eu tenho 15. Então, quase 15, né? Amanhã, eu decido sair do esporte interativo. Vai ter gente que vai falar que eu saí pela porta dos fundos, que eu fui ingrato. Vai ter gente que vai falar que o esporte interativo foi sacana comigo. Vai ter gente para falar um tanto de coisa. Sem dúvida. A verdade, só eu e quem negocia do esporte interativo. A sua verdade e a verdade de quem negociou com você. Sim, mas a verdade vai estar em algum meio do caminho. Exatamente, aqui. Isso. Não lá fora. Ou seja, aqui nesse assunto que nós estamos falando, eu não sei. Vamos lá, a verdade do Atlético ele já tem. A verdade do Atlético, o Atlético já tem. A verdade do Atlético ele já tem, a verdade do Thiago Nunes ele provavelmente vai falar amanhã. E nós estamos aqui especulando qual é a verdade. E no meio do caminho existe algo que é a verdade? Eu não sei se existe, não. Eu não sei se existe. Eu não sei se o Thiago Nunes foi sacana com o Atlético. Eu acho que é legítimo para ambos, tá? Sim, eu queria só escutar o diretor de futebol do Corinthians, do William Monteiro Alves, que explicou um pouquinho das motivações, ou tentou dar um entendimento do porquê do nome no Thiago Alves. Por que o nome do cara, do Thiago Nunes? Eu falei o quê? Thiago Alves, zagueiro. Desculpa, por que do interesse no Thiago Nunes? Vamos lá. Não, a ideia é lógica, é o time profissional, sendo ele ou outro, e tem tudo relacionado ao profissional, desde planejamento e, lógico, acompanhar a base. Um dos motivos da gente gostar bastante do Thiago e ser um dos nossos alvos é esse trabalho que ele faz de integração e de utilizar também bastante atletas da base. Isso é importante e é um dos fatores que faz a gente ter interesse em trazê-lo. Pretzel, em algum momento desse ano, o Thiago Nunes falou assim, cara, eu tô cansado, preciso dar uma segurada, porque é o tempo inteiro reunião, eu treino base, treino time principal, mas tô de olho na base, tô de olho nisso tudo. E vai ter que fazer isso no Corinthians também. Mas é possível ele fazer algo diferente do que foi feito essa temporada sem poder investir? O Corinthians é maior que o Atlético Paranaense, ponto. Tá. Ponto? Sim. Claro, ponto. Só que, financeiramente, o Corinthians hoje vive uma situação muito difícil. O Corinthians está chegando quase a 200 milhões no final do ano de déficit. Isso aí tu não estanca a sangria de uma hora para outra. Mas o Corinthians não tem bala, por exemplo, vou te dar um exemplo, para chegar no Atlético Paranaense e contratar o Léo Pereira pagando multa rescisória. Não tem. Não tem. O Corinthians pode contratar... que achar na base, né? Não, o Corinthians pode contratar o Marcelo Cirino, que deve chegar com o Thiago Nunes, porque está encerrando o contrato. Nem sei se chega mais. Não, mas é só um exemplo. Chega de graça, entendeu? O Corinthians vai trabalhar mais ou menos com isso. Então o Thiago provavelmente ele vai ter que usar alguns jogadores mais jovens. O Corinthians vai fazer dinheiro vendendo o Pedrinho, aí tem 70%, agora em janeiro. E aí ele vai ter que usar de muita criatividade. Mas eu acho que o foco principal do Corinthians na contratação do Thiago é na filosofia de trabalho e no modo de jogo. Aí sim, a diretoria cansou, apesar do ciclo vitorioso, sim, claro, de ver o Corinthians jogando da maneira como joga. Mas isso é hoje, o Corinthians da maneira porque, Ricardinho, o Corinthians de 2015, porque as pessoas falam de continuidade. O Corinthians de 2015 jogava muita bola. Mas porque o Tite resolveu ele mudar, né? Mas desde 2008, mais ou menos, é esse futebol que a gente vê no Corinthians. Desde a primeira chegada do Mano, foi do ano 2008, né? O Mano chegou. Agora, tem uma outra coisa. O Corinthians não tem dinheiro, isso todo mundo sabe. O que o Corinthians vai fazer? Vai correr na sua base. O Corinthians